pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre notas de rodapé, abreviaturas e siglas, como é que vocês têm que usar nos seus projetos, nos seus textos, nos seus artigos. Notas de rodapé, muitas vezes, não é bom usar. Vou dizer bem claramente para vocês. Eu sou daquelas que eu não gosto de usar notas de rodapé. Por que eu não gosto de usar? Quando tu manda, por exemplo, um trabalho para uma revista ou para alguma avaliação, eles têm uns formatos que às vezes a nota de rodapé fica difícil de você inserir. Mas eu sei que tem muitas áreas, a área do direito e outras áreas, que eles usam demais notas de rodapé, Então, até a área da saúde também usa muito, porque quando está trabalhando com algum elemento e às vezes o leitor não entende o que é aquele elemento, então acontece de usarem a nota de rodapé, certo? Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês. Por que eu estou fazendo uma Pocket Class? Porque é um conteúdo pequeno, como a gente poderia dizer, é uma aula de bolso. Então é algo menor, pequeno, para que a gente possa aqui trazer num bate-papo. Então, deixa eu trocar o slide e colocar para vocês os slides da aula. Na realidade, eu quero também aproveitar durante essa nossa conversa aqui para mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo, tá? Então, deixa eu trocar aqui para a nossa primeiro slide. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Se vocês quiserem tirar print desses slides, vocês tirem para ficar com o conteúdo, tá? Esse conteúdo eu não trabalhei ele no meu feed, vocês não vão encontrar ele no feed. Então, é bom que vocês print para que quando vocês precisem usar uma nota de rodapé, vocês tenham aí as instruções. Essas instruções vêm das normas ABNT. Então, é a 6023 de 2018, é a 10520 de 2002 e a 14624 de 2011, tá? Então, para que serve a nota de rodapé? É para referir um autor e obra da citação feita no texto. Por exemplo, esse é um dos exemplos. Que vocês poderiam, então, citar alguém lá no texto e falar sobre ele aqui na nota de rodapé, tá? Chamam também, em vez de nota de rodapé, chamam de notas ao pé da página, é a mesma coisa, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Pode ser também usado para escrever algumas considerações secundárias, tá? Que vocês queiram chamar atenção, que não, lá no texto, quando você construiu, não tem um espaço suficiente para escrever sobre um outro assunto, que talvez o leitor não entenda. Então você faz uma nota de rodapé explicando aquele pedacinho que seria uma consideração secundária, certo? Também ela serve para fazer algum comentário sobre o texto, que aí pode ser que você precise falar e que aí você não tem ele lá. Como eu não estou bloqueando os comentários de vocês, eu vou acompanhar também com o mesmo slide pelo notebook, tá? Então, o último seria remeter o leitor a outras obras do trabalho ou outras partes aí do trabalho que vocês quisessem salientar no texto que não daria para colocar. Então, vamos falar um pouquinho. E por enquanto eu vou falar sobre a nota
de rodapé, como vocês devem fazer, e depois eu vou fazer o contrário, eu vou falar um pouquinho sobre a chamada para nota, tá? Então deixa eu trocar o slide. Deixa eu trocar aqui, tá? Tem uma luz minha que tá piscando aqui, vamos lá. Vamos lá, o slide 2, ele fala o seguinte, que a norma, ela poderia ter citações, tá? E aí usar autor, data no texto, tá? Então, nesse caso de citações, né? Vocês lembram que a gente põe o autor e o ano, né? Entre parênteses. E aí, às vezes, você pode colocar ele no rodapé. Teria notas explicativas também, que aí nesse caso você vai usar um número, que é para chamar atenção. Tu quer explicar algo, bota um númerozinho e aí vai colocar no nota de rodapé explicação, tá? Tem ainda a nota de rodapé, propriamente dita, que deve ser alinhada a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra. Eu vou mostrar no exemplo exatamente como é que vocês devem colocar. De forma a destacar o expoente, que é um númerozinho, né, que deve estar elevado, sem espaço entre elas e com uma fonte menor, tá? E ainda nós temos a nota de referência, que aí, nesse caso, ela é a numeração das notas de referência, ela é feita por algarismos arábicos, tá? Devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Bom, não se inicia a numeração a cada página, ou quer dizer que se você tem uma página que você está colocando notas de rodapé, tá? E depois você vai para a segunda página, continua o teu texto e vai colocar mais notas de rodapé. Você não deve iniciar a numeração a cada página. Tá? Você tem que fazer uma sequência numérica aí. Então, deixa eu ver aqui, vamos botar o exemplo aqui, tá? Olha só, ficou meio tapadinho ali por causa da minha foto, né? Porque estou falando com vocês. Bom, vamos lá. Ela tem que ser escrita com espaçamento simples, a nota de rodapé, tá? E com a primeira linha recuada. Então, olhem o exemplo. Tem um filete, que é uma linha ali, que essa linha deve ter 5 centímetros, tá? A minha foto tá tapando aí para vocês, mas ela tem que ter 5 centímetros. Isso diz a norma da BNT, ok? E o númerozinho ali embaixo, pessoal, ele é elevado, ele fica bem no início e não tem espaçamento entre ele e o início da frase. Vocês vejam que o númerozinho 1 e o O estão quase juntos, porque eles estão um depois do outro. Então, vocês cuidem para não deixar espaçamento quando usarem, tá? E aí, diz ali um exemplo qualquer, de uma frase qualquer, né? O uso de ponto final após citações deve seguir, né, deve as regras de gramática. Mas é um exemplo apenas que eu coloquei para vocês. Então, vocês têm que cuidar também quando você coloca pela primeira vez uma citação de uma obra em nota de rodapé, ela deve ter sua referência completa, tá? Então, o exemplo que eu coloquei ali para vocês, faz de conta que eu estou escrevendo um texto, falei alguma coisa que esse José Eduardo Faria tinha escrito e referenciei, estou referenciando ele, chamando atenção, alguma coisa que ele disse, eu chamei atenção e botei lá uma chamada para esse autor. Então, eu tenho que botar ele completo a primeira vez que ele aparece, tá? Ok? Vamos pro próximo.
Deixa eu ver aqui. Não consegui botar aqui, só um pouquinho. Às vezes o Instagram ganha pra gente, né? Quase sempre. Vamos lá. Próximo. Então, vamos lá. As subsequentes situações da mesma obra podem ser referenciada de forma abreviada, usando as seguintes expressões abreviadas quando for o caso. Pode usar, por exemplo, aí no exemplo A, idem, que seria mesmo autor. Aí você não vai escrever a palavra idem, você vai escrever id, tá? E um pontinho. Então, vamos dizer que eu fiz duas situações no meu texto falando dessa Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, nesse caso, eu mostro a primeira, tá? Botei um númerozinho referente, vamos dizer que eu tinha outras 7 notas de rodapé, e essa é a 8ª, botei o número 8, boto a página dela, aonde ela tá, a número 8, só que 2 parágrafos depois, eu botei outra citação da mesma Associação Brasileira de Normas Técnicas, só que agora era algo que estava na página 19. Então, aí eu não preciso escrever tudo de novo. Vocês coloquem o 9, que é a próxima rodapé, o ID, ponto. Aí substitui a escrita de toda aquela nome da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o ano, aí, nesse caso, era outro ano, que eu peguei de outra, e a página tem que colocar, ano e página, tá? Só pode aí ser usada na mesma página ou folha da citação a que se refere. Bom, vamos ver o que é isso. Se eu escrevi essa associação ali de 1989 na página 5, e a outra eu escrevi lá na página 6, não posso fazer isso que eu acabei de dizer. Tem que ser na mesma página, tá? Mudou de página, eu vou ter que escrever ela completa de novo, ok? Vamos entrar agora num outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, no texto estava escrito assim: o novo medicamento estará disponível até o final desse semestre. Foi uma informação verbal que eu coloquei, tá? Aí eu boto o númerozinho ali em cima, dizendo que tem uma nota de rodapé relacionada a isso aí. Ou seja, tem uma chamada para uma nota de rodapé. Aí embaixo, nós colocaremos, então, da onde veio essa informação verbal. Então, lembre que eu disse no início da aula, aqui, o número 1, tá? Ou o número que for da nota de rodapé, se é a 1, a 2, a 3, vem do lado da primeira palavra. Não tem espaço, tá? E o espaçamento entre as linhas é simples. Então, a informação ficou: notícia fornecida por John A. Smith no Congresso Internacional de Engenharia Genética em Londres em outubro de 2001. Então, pessoal, ele vai fazer toda a referência na nota de rodapé, ok? Vamos ver mais um aqui. Tem várias coisinhas aqui para vocês hoje aprenderem. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, esse aqui. Vocês, pessoal, vocês não esqueçam de ir tirando algum print, porque vocês podem ficar com esse material para vocês escreverem o texto de vocês, tá certo? Então, o próximo deve ser escrito em espaço simples, né? Que eu tinha falado para vocês, com a primeira linha recuada, tá? Agora eu vou falar para vocês sobre a chamada no texto. Como é que vocês vão colocar no texto uma chamada para nota de rodapé? Vocês devem ter um cuidado aqui, pessoal. Olhem bem. Olha o exemplo que eu tenho. Diz
Rui Barbosa, tudo é viver previvendo, tá? Esses são exemplos que eu peguei da própria norma da BNT para vocês. Então, olhem bem, o númerozinho é o 15, estava na norma 15, eu estou usando o mesmo, mas pode ser qualquer número, dependendo quantas notas de rodapé você já colocou. Então, vamos lá, o númerozinho 15, ele é elevado e ele é depois daquela colocação que você colocaste no texto. Então, depois da aspa, tá? Antes ali do 3 pontinhos, porque o 3 pontinhos só indica que tem mais texto, vamos dizer, no livro que você pegou isso aí, né? Então, lá no livro tem mais coisa, mas você queria só essa frase do Rui Barbosa. Então, você vai botar um número depois das aspas. Então, abaixo tem algumas situações que não pode. Por exemplo, ele não pode esse númerozinho, que vai ter uma nota de rodapé, ser depois do nome próprio de um autor. Então, Rui Barbosa não pode depois do nome Barbosa, tá? Ele não pode depois de verbo. Então, se eu invertesse ali e botasse Rui Barbosa disse, não pode depois de verbo, não pode antes, não pode depois de nome próprio, não pode depois de verbo e não pode depois da pontuação onde vai iniciar a informação. Então, vocês precisam primeiro colocar a informação, depois é que vai o número, tá bom? Então, grave bem, tire um print, porque eu acho que essa situação aí é legal de vocês marcarem e para vocês poderem lembrar. Ok, vamos para o próximo. Deixa eu passar aqui. Bem, vamos lá. Aqui, pro 7. Notas de rodapé. As expressões apud, você sabe o que é apud, né? É citar alguém de alguém, né? Então, citar, trocando em miúdos, quer dizer citado por, né? Conforme alguém, segundo alguém. Ela pode ser usada aí no texto, por exemplo, de acordo com Silva, 1983, apud Abreu, 1999. Quer dizer que o Abreu é que escreveu alguma coisa que vem aí depois dos pontinhos que eu não coloquei para vocês. Quando vocês vão colocar na nota de rodapé, você pode botar a apud. Eu não usei do mesmo exemplo, né? Agora que eu me dei por conta que eu botei de um outro exemplo abaixo. Mas seria a mesma coisa que o anterior, seria o Silva, 1983, apud Abreu, 1999. Tá? Então, vocês podem usar o apud também na nota de rodapé, como vocês usam normalmente. Bom, vamos ver um pouquinho de abreviaturas e siglas, tá, pessoal? Também usando aqui os exemplos das ABNT, né? Aquelas mesmas que eu passei para vocês lá no início. Deixa eu só organizar aqui o computador, que vocês sabem que eu estou seguindo pelo computador, porque os comentários de vocês às vezes tapa a escrita. Então vamos lá. Olha, deixa eu chamar a atenção para vocês aqui, ó. Olhem bem essas palavras, olhem bem como elas estão abreviadas, tá? Por exemplo, o apud, você pode escrever AP ponto. Confira, CF ponto. O idem, que é o mesmo autor, ID, que eu já mostrei o exemplo lá anterior para vocês. O opus citato, que quer dizer na obra citada, op.cit. N ponto, que é de número, P ponto, que é de página. Então, vocês notem aí
Depois eu vou no outro slide repetir alguns aqui para falar alguma coisa, mas eu quero que vocês notem que todos têm um ponto, pessoal, tá? Precisa colocar o ponto. Lembre que eu estou falando dessas abreviaturas e siglas para vocês usarem nas notas de rodapé, tá? Por isso que tem uma observação ali, ó. Não deve ser usadas em texto corrido, só em citações, notas de rodapé e notas entre parênteses. Então, agora, quando você for fazer um texto lá e tem a palavra confira, tu não vai botar CF lá no confira, porque não pode, é um texto corrido. É aqui embaixo no rodapé, tá certo? Gravem isso, tirem um print, aproveite e tirem um print para vocês gravarem, tá? Vamos ver o próximo. Bom, essas são as abreviaturas mais usadas. Nós já tínhamos olhado ali, né? A P, que é o APUD, o CF ponto, que é confira, ID ponto, que é idem, OPC.cit, que é opcitato, N ponto, que é número, o P ponto, que é página, pessoal, olha só, tá? O V ponto, que é volume, ok? Deixa eu só passar aqui. E aí, ou veja, volume ou veja. Aí eu trago uma observação, tá? Não devem ser usadas, de novo, em texto corrido. Só em citações, nota em rodapé, notas entre parênteses. Já tinha falado no anterior. E expressões latinas, então alguma dessas vocês sabem que são latinas, que estão em domínio público, não precisam ser itálicos, tá? Tudo que está em domínio público não precisa mais estar em itálico. Mas eu quero chamar a atenção também de vocês aí, aquele ali, ó, P.página. Tem muita gente que escreve PG ponto, ou PG, né, PGS, para colocar página, e não é P ponto, tá? Então eu quero que vocês cuidem bem para que vocês não errem mais. Vamos ver o próximo. Um pouquinho, só um pouquinho, que a professora pulou um 3 aqui, mas pulou só na numeração. Tá certo o slide. Trago também aqui para vocês algumas abreviaturas e esse cuidado, às vezes a gente erra, pessoal. Eu já errei, com certeza vocês já erraram, e aqui a gente tem que cuidar um pouquinho. Os meses, tá? As 3 letras e ponto. Tem que ter um ponto, gente, que geralmente nós não botamos, né? Quando nós fazemos o cronograma lá, a gente põe JN e pronto. Não, é JN ponto. Por que maio é inteiro? Por causa que o maio são 4 letras apenas. Então, é só acima de 4 letras que vai o ponto, tá? Maio é 4, o maio é um nome completo. Quando vocês fizerem também uma abreviatura de meses em inglês, o maio em inglês também é inteiro. Os outros todos são abreviados. Da mesma forma que aqui no português, vocês abreviam os meses, tá? Tem algumas outras palavrinhas que às vezes a gente também usa, pessoal, para fazer uma nota de rodapé, a gente coloca uma referência, que seria, por exemplo, às vezes você está pegando um trabalho de um anuário, né? Geralmente quem trabalha com estatística pega de anuário, então não precisa escrever a palavra inteira anuário, pode escrever anu ponto. Vocês estão se dando por conta que todos têm o ponto, tem que ter ponto. Anúncio vai ter anum ponto. Ciências, CI ponto. CIA ponto, que é companhia. DIC
ponto, que é dicionário, H ponto, que é hora, H ponto, gente. E nós não escrevemos esse ponto, né? A gente tá tirando ele no coloquial. Aí a gente põe 3 horas, 3H, né? E aí na realidade é H ponto. Mas vamos lá. E aí, quando a gente referencia artigos, teses, ou melhor, perdão, quando a gente referencia livros que tem a primeira edição, segunda edição, terceira edição, né? A gente tem que colocar 2 pontos ed ponto, tá? Então, não é segundo ed, não é terceiro, não é quarto, é 2, sem aquele númerozinho em cima. Geralmente a gente gosta de botar, né? É segunda edição, então bota um azinho lá para dizer que é segunda. Não, é 2 pontos. Tem também uma outra abreviatura aí, que é ver o original. Não é tanto usado por a gente, mas às vezes a gente pode colocar. É V.O. E temos também ilustração, que é IL ponto, tá? Deixa eu só ver aqui aquela parte embaixo que vocês ali estão tapando nas conversas, né? Então vamos lá. A observação que eu coloquei. Os substantivos aparecem com a inicial em maiúsculo. Então, olha lá em cima, o anuário, o anúncio, a ciência são substantivos. Tem que aparecer a primeira letra maiúscula. Já as outras, que são os adjetivos, eles vão ter a primeira letra minúscula, tá? Então, tire print aí se vocês gostaram, vão tirando para gravar. E, por favor, também coloquem o print lá nos stories, porque os stories eu consigo ver que vocês gostaram da aula que eu tô trazendo aí para vocês, tá? Vamos seguir pro próximo slide. Agora o 5. Aqui. Bom, a ordem no texto, como é que deve aparecer essas abreviaturas? Deixa eu puxar aqui, que eu estou seguindo aqui no computador, né? Então vamos lá. Na primeira vez que ocorre, vocês coloquem entre parênteses, depois dele por extenso. Então a primeira vez que lá no texto você escreveu Organizações das Nações Unidas, você vai botar a abreviatura entre parênteses. Não tem nada daquele tracinho. Muita gente bota um tracinho no final e bota a ONU e pronto, acabou. É entre parênteses, tá, pessoal? Isso é um detalhe que vocês têm que gravar. Sergipe, que a professora aqui comeu o E do Sergipe ali, né? Mas acontece. Erro de digitações, Sergipe, entre parênteses, SE. Não tem nada de Sergipe, uma barra assim atravessada para botar SE, e não tem nada de Sergipe, tracinho, SE. É entre parênteses, não errem mais, viu, pessoal? Entre parênteses. Agora, quando o estado se repete, no momento você está escrevendo, você escreveu São Paulo, né? E depois vai aparecer São Paulo de novo, e São Paulo. Usar a sigla, pode usar SP, SP, SP. E no caso de cidades homônimas, tá? Acrescenta-se a sigla do estado. Acho que eu não botei um exemplo aí. Mas se você tiver uma cidade que a mesma cidade tem no outro estado do Brasil, né? Eu no momento não me lembra de estado, mas me lembrei de uma cidade num outro país, né? Que é a cidade até de uma aluna nossa aqui, que é Oeiras, em Teresina, né? Oeiras que tem em Portugal e Oeiras que tem aqui no Brasil. Então tem que botar vírgula e BR Brasil ou PT, que é Portugal, entendeu? Então quando for países, bota a sigla dos países.
Quando for uma cidade que tem no estado e tem no outro, tem que botar vírgula e botar a sigla do estado. Não erre mais, pessoal, tá bom? É porque aqui eu coloquei uma outra coisa ali embaixo diferente. Desculpa aí, pessoal. Eu repeti a parte de cima, mas embaixo é a mesma. Que é assim, ó, quando vocês trabalharem com abreviaturas e os siglas, tem uns itens para chamar atenção para vocês. Claro que você sabe que as listas de abreviaturas, listas de ilustrações, tabelas, são os elementos pré-textuais que vem depois do resumo num trabalho. Vocês sabem disso, né? E a ordem que vocês devem ter é essa aí: ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas e depois símbolos. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação às ilustrações, por exemplo. Tá? Nas ilustrações, vocês devem cuidar, porque se você faz um trabalho e nesse trabalho só tem figuras, você não vai botar lista de ilustrações, você vai botar lista de figuras. E tem muita gente que faz gráfico e bota lá gráfico tal, gráfico tal. Gente, o gráfico é uma figura, então o gráfico faz parte da lista de figuras. Agora, se você fez uma lista de figuras e você colocou também um mapa, ou uma fotografia, por exemplo, aí você não pode mais usar a lista de figuras, porque a sequência vai ser mesclar com mapa, com foto, com figuras, e aí vai vir lista de ilustrações aqui na frente, nos elementos pré-textuais, lá no teu teu texto vai ser figuras, mapas, fotos, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aí do Wilton. Professora, mas por questões de estética, se eu pensar que ficar melhor no texto, eu posso colocar por extenso. Hilton, assim, sempre você deve preferir escrever por extenso, tá? Só que às vezes é muito grande, tá? Por exemplo, a nossa FAPTEC é Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Sergipe. Aí, se você for fazer essa escrita 500 vezes no teu texto, vai ficar muito feio aparecer inteiro. Então, você põe a primeira vez inteiro para as pessoas entenderem e depois você bota só FAPTEC, FAPTEC, FAPTEC. Entendeu? Ok, Hilton? Aí fica melhor. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer hoje. Como eu disse desde o início, é uma pocket class, ou seja, é uma aula de bolso, é uma aula só com algumas informações assim para que vocês escrevam com melhor qualidade, né? Então, eu espero aí que vocês tenham aproveitado, tenham gostado e, por favor, compartilhe nos stories para que eu veja quem é que estava aqui comigo, porque eu vejo vocês ali pequenininho, mas vocês compartilhando, eu consigo olhar melhor para vocês, tá? Ainda mais que eu uso óculos, né, pessoal? É pequenininho. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Então, um beijo a todos, pessoal, e até outro dia. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, pode me mandar lá no direct que eu respondo para vocês, tá bom? Não esqueçam disso, que eu estou sempre à disposição para ajudar vocês.